Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar. Comigo, Aline Neves, ao meu lado, a minha amiga jornalista Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia também para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. Hoje, o tema é daqueles que mexem com a autoestima e ainda é cercado de mitos e silêncios. A calvície feminina. Embora muitas vezes associada aos homens, a queda capilar também afeta nós mulheres e pode ter várias causas, de fatores genéticos a emocionais, passando por desequilíbrios hormonais e carências nutricionais. E para ajudar a gente a entender mais sobre esse tema, quem está aqui no estúdio conosco, nossa convidada é a dermatologista, doutora Lívia Fraga, que é especialista no assunto. Doutora, bom dia, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia, eu que estou muito lisonjeada em estar aqui com vocês por esse convite. Vamos esclarecer aí as dúvidas em relação à calvície. Pois é, doutora, a gente vem acompanhando, muitas mulheres relatando esse problema. A gente pode procurar no Instagram, às vezes, e tem lá, a mulher posta um story um bololô de cabelo, depois que ela lava a cabeça ali no chuveiro. E é assim, desesperador, porque o cabelo é muito importante, tanto para homens quanto para as mulheres, Tem um peso, na nossa autoestima ali. E ninguém quer ficar careca, doutora? A gente vê também muitos homens que estão aderindo já à cirurgia de implante, de cabelo. Então, o cabelo é uma coisa muito nossa, muito íntima, que a gente quer ter ele sempre bem, sempre bonito. E o que está causando isso, doutora? Como eu falei aqui no início, é um fator genético? Qual o motivo que leva à queda capilar, principalmente nas mulheres? Então, em relação às mulheres, a gente vê muito envolvimento de anemia, ou seja, uma questão nutricional forte aí. As mulheres menstruam, com isso perdem muito sangue, e junto com o sangue vai o ferro aí do organismo. Então é importante a gente ficar repetindo, fazendo revisões laboratoriais para garantir que aquela mulher está bem nutrida. Além disso, a mulher passa por parto ao longo da vida e no pós-parto também cai cabelo e muitas vezes carregam em si um gene da alopécia. Então, herda dos seus pais um fator genético que em algum momento da vida essa doença capilar pode se manifestar. E a gente resolveu trazer esse assunto aqui pro programa, porque eu não sei se antes as mulheres tinham vergonha de falar, se era um assunto difícil, eu acredito que sim, porque para os homens é até mais tranquilo, ninguém nunca cobra deles essa questão de cabelo. A gente tem aqui na rádio Renato, que é o defensor universal dos carecas. Mas para a mulher é um peso muito maior, que a gente fala que o cabelo é a moldura do rosto. Às vezes para a mulher até usar um cabelo mais curtinho já é difícil, Tem, igual eu falo minha filha, tem a síndrome da Rapunzel, é o cabelão. E aí, quando as mulheres têm vergonha de falar, só que eu acho que elas estão se libertando disso, estão falando sobre o assunto. A gente tem hoje acesso também, às vezes, nas redes sociais, que também eu comecei a ver vários dermatologistas que agora se especializam em trabalhar com essa questão da calvície feminina, colegas. Eu falei, Aline, mas as mulheres estão ficando careca, gente. O que está acontecendo? Isso é uma realidade? A procura no consultório aumentou? Aumentou muito. Eu percebi que após o Covid veio uma queda massiva. E aí as mulheres se uniram e começaram a assumir seus transtornos capilares em comunidade, Então, foram para as redes sociais, de fato, procuraram um médico dermatologista mais especializado em cabelo, que é o tricologista, e aí foram resolvendo suas questões dessa forma. O Covid, ele veio para fazer realmente um divisor de águas em relação às doenças capilares. Doutora, eu fico pensando, como a Fernanda falou, a gente é tão cobrada, para ter um cabelo bonito, um cabelo saudável, e a gente vê a diferença mesmo, o dia que a gente lava, do dia que a gente não lava, e essa cobrança toda, principalmente em relação às mulheres, já que o homem às vezes ser calvo, é até um charme, mas a mulher calva, a mulher com esse problema de alopécia, essa queda capilar, eu fico imaginando, eu já tive esse problema, tratei até com um remedinho que pinga, eu esqueci o nome que você coloca. Minoxidil? Minoxidil, isso. Quando eu emagreci muito. Exato.
E aí, eu ficava, doutora, desesperada. Eu falava, eu vou ficar careca. E eu procurei a dermatologista e falou, não, calma, tem tratamento. Né? Imagina hoje, né, que o Mounjaro popularizou aí, tem muita gente fazendo a aplicação das canetinhas com acompanhamento médico e outras sem acompanhamento médico, então também chega nesse processo de emagrecimento no consultório. E aí tá falando de processo de emagrecimento, que é outra coisa que tá cada vez mais comum. A gente tem a questão da doença mesmo, a obesidade é uma doença e precisa ser tratada para o resto da vida. Então aí o que acontece? As pessoas estão buscando mais maneiras de emagrecer e a canetinha veio com tudo aí, vários formatos. Agora tem uma outra que entrou agora essa semana, que eu esqueci o nome, Aline, se você lembrar. E aí a gente fala, quando você vai emagrecer, aí você tem que fazer todo um acompanhamento. Agora tem que ter o dermatologista também. Também, o dermatologista tem que entrar junto nesse pacote aí, porque o cabelo pode ir embora junto com os pesos. E como que é esse tratamento, doutora? Assim, então, na verdade… Quais tratamentos, né? A paciente que chega com a queixa de alopécia, o que a alopécia significa? Significa que ela tem uma rarefação capilar. Mas a alopécia sempre tem um nome e um sobrenome. Então, existe a alopécia areata, a alopécia androgenética, a alopécia frontal fibrosante. São vários tipos de alopécia. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico certo. Porque o diagnóstico é que vai nos guiar para qual tratamento a gente vai fazer. Em geral, após o diagnóstico, nós temos tratamentos para o paciente tomar, nós temos tratamentos para passar, temos também os de injetar no couro cabeludo e as reposições de vitaminas e minerais que são importantes para uma haste saudável. Mas antes, sempre a prioridade é fazer um diagnóstico certo. A alopécia não é tudo igual e não trata da mesma maneira. São medicamentos diferentes, são abordagens diferentes para cada diagnóstico. E aí outra coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que eu acho importante também, é que é um tratamento que às vezes não é só uma vez que tem que fazer não, né? Quando a alopécia não tem cura, se é uma condição sem cura, o tratamento é eterno. Enquanto a mulher respirar, ela tem que estar fazendo esse tratamento. No momento em que ela parar o tratamento, os cabelos vão cair novamente. Que luta, hein, Fernanda? Não, eu tô aqui. Não vou falar que eu tô preocupada. Essa verdade é dura de engolir. Não vou falar que eu tô muito preocupada, porque, né, a juba aqui é grande. Mas eu fico me questionando algumas coisas. E quem tá em casa também, existe prevenção, não do caso da alopécia, né, que deve ter cuidados, mas existe prevenção para outro tipo de calvície, assim, a questão da alimentação, estresse, existe como a gente se cuidar para manter o couro cabeludo, o cabelo mais saudável? Sempre, sempre, sempre um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável, com menos estresse, enfim, com as questões emocionais bem controladas, vão colaborar a manter os fios na cabeça. Mas se o paciente tem uma tendência à alopécia, ele vai ter alopécia independente de qualquer coisa. Esses gatilhos nutricionais e emocionais podem prejudicar ou podem colaborar, mas eles não são a causa da alopécia. Então é importante olhar para isso com carinho, com cuidado, mas entendendo que a verdadeira causa está dentro de nós. Entendendo que algumas coisas a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o gene que a gente herdou dos nossos pais. A gente não tem controle sobre um Covid, sobre um pós-parto que o cabelo vai cair. Então, algumas coisas a gente não tem controle. O que a gente tem controle é a alimentação, o estilo de vida saudável, regular o estresse. Isso a gente tem controle, aí a gente faz a nossa parte direitinho. E aí, o que vier de bronca, nós estamos aqui para ajudar. Ô, Fernanda, eu me lembrei de uma coisa aqui, doutora Lívia também. A minha mãe já tem 80 mais, e ela é de uma época, na juventude dela ali, quando ela tinha 20, 30, isso ela conta pra gente, que foi um momento, doutora, que as mulheres descobriram a peruca, sabe? Então, claro, né, não tinha esse monte de coisa. Quem tinha cabelo liso ficava com cabelo liso, mas aí tinha que fazer um permanente. Mas a minha mãe tinha um cabelo muito lisinho. Então, ela comprava certas perucas mais cacheadas e usava. E homens também, eu lembro dos meus tios, os carecas, eles colocavam peruca sim. Sabe? Não tinha esse negócio de não tinha o tratamento ainda, ou se tinha, não era muito divulgado, não era muito falado. Então, essas perucas, né? E hoje em dia também são usadas, né?
Mas elas eram muito mais usadas antigamente, não era, doutora? Antigamente realmente a gente tinha menos acesso a tratamento. Isso. A medicina avançou muito, a medicina capilar, ela mudou da água para o vinho nos últimos anos. Então hoje a gente tem estudos muito robustos para a gente poder manejar com segurança e eficiência praticamente todas as alopécias que existem. E você está falando de peruca? Implante de cabelo, ele é indicado para todo mundo? Não é indicado para todo mundo. Algumas doenças, inclusive, contraindicam o implante. Não pode fazer. Algumas alopécias cicatriciais, o quadro tem que estar 100% controlado. E independente de quem fizer implante, precisa também do tratamento clínico. Então, aquele tratamento de consultório, de casa, de tomar, de passar alguma coisa, ou de injetar no couro cabeludo no consultório, é um tratamento que até o paciente implantado precisa fazer. Ou seja, todo mundo tem que partir de um diagnóstico correto para essa queixa capilar, para depois a gente traçar qual que vai ser o melhor tratamento, sendo o implante um deles em alguns casos, mas não em todos. Doutora, e para quem está assistindo, quem está vendo, ouvindo a gente agora, eu vi no seu Instagram, a gente vai até deixar o @, da doutora marcado lá no nosso, tem um negócio que chama pinheiro, né? Queda que fica aqui, gente, bem no meio da cabeça, em formato de pinheiro. Como é que a gente sabe, né? Claro, além de na hora do banho ali, depois que você toma banho, que você vai pentear o cabelo, que sai aquele monte de cabelo, às vezes já fica marcado na cabeça que você tá tendo aquela queda. Não Exato. Muitas pessoas não têm essa queda abundante porque algumas alopécias não cursam com queda, e sim com afinamento dos fios. Então, quando a gente abaixa a cabeça assim, se essa linha mediana está muito alargada e fica mais ralinha na parte lateral, fica com um formato de pinheiro. No meu Instagram tem isso, e foi assim que eu descobri a minha alopécia. Eu também sou portadora de alopécia. Então, quando tem esse alargamento e um formato de pinheiro ao longo dessa linha mediana, onde a gente parte os cabelos, é um dos sinais de uma alopécia existente ali. E você fez tratamento também, doutora? Faço até hoje. A minha alopécia não tem cura. Tenho que fazer para sempre minhas reposições vitamínicas, passar um remedinho no couro cabeludo, tomar um cadinho de coisa. E eu também injeto no couro cabeludo para conseguir manter esse volume aqui e não perder ele ao longo da vida. Porque o cabelo ralinho, né, doutora, como você falou aí agora, indica também que tem alguma coisa errada, né? O cabelo é termômetro para muita coisa. O paciente que ele não tem um estilo de vida saudável, o cabelo vai sentir. Imagina, o cabelo não é importante para a vida. Assim, a pessoa não morre por ficar calvo. Então, ele é o último a receber nutrientes, por exemplo. Se não tiver sobrando nutriente no seu organismo, o seu folículo, o bulbo capilar, não vai receber. Então, se você é uma pessoa que se alimenta mal, o seu cabelo vai sentir. Se você é uma paciente que tem um grande volume de menstruação e perde muito ferro, o seu cabelo vai sentir. Então, muitas vezes, no geral, você se sente bem, mas o seu cabelo tá mal. Doutora, e quem quer procurar um especialista em cabelo, ele pode ir tanto no dermatologista quanto no tricologista? Sim. São mais ou menos iguais. O médico dermatologista é um médico especialista em cabelos, pele e unha. Então, por si só, ele já pode cuidar dos cabelos também. No entanto, os tricologistas, eles têm um amor maior por estudar a parte capilar. Então, são um pouco mais especialistas. São dermatologistas que se especializaram um pouco mais, estudaram um pouco mais a parte capilar e têm essa paixão. Agora, saindo um pouco aí da calvície, mas continuando nos cuidados, assim, de cabelo, tem umas coisas que a gente vê muito, uns questionamentos que a gente vê muito no Instagram, e que a gente nunca pensou em perguntar pra ninguém, que às vezes ficava na cabeça da gente, mas que eu tenho certeza que quem tá ouvindo, às vezes tem a mesma dúvida que eu tenho e tudo. Quando eu cresci, assim, não tinha como é que eu vou dizer, um costume, né, na minha casa, de se lavar o cabelo todo dia. Talvez porque minha mãe tinha um monte de menino pra criar, e era cabelo pra desembaraçar, tá? Mas aí você vai ficando mais velha, você vai cuidando melhor do seu cabelo e ficando independente, vai lavando o cabelo, vai penteando o cabelo. E às vezes fala assim, não vou pentear o cabelo todo dia não, porque senão o cabelo vai cair.
E aí, assim, tem que lavar cabelo todo dia, não tem que lavar cabelo todo dia. A gente tem atividade física, tem gente que faz atividade física todo dia. E aí, o suor, tem que lavar cabelo, não tem que lavar o cabelo? Porque fala, não, porque o suor tem um sal, aí o sal vai prejudicar. O ideal é que se lave todos os dias. Imagina só, a gente toma banho todos os dias daqui pra baixo. E essa parte aqui não pode. Não, pode, entendeu? Então, o ideal é manter um couro cabeludo limpo e seco. Isso é um couro cabeludo saudável. Não é um couro cabeludo que ficou 3 dias sem lavar, que fez crossfit, que fez musculação, que rodou no sol aí no quarteirão e ficou 3 dias lá suando. Não, pode não. Eu até ouvi idealmente todos os dias. Até um homem fazendo um vídeo uma vez, falou, gente, você não toma banho todo dia, né? Você não lava sua axila todo dia? Aí a sua cabeça você não vai lavar? Pois é assim mesmo, mas é impressionante como que viraliza, né? Essas coisas. Outra coisa também que eu não sabia, tá? Que eu fui aprender depois dos 40. Que nem todo mundo pode ter o cabelo comprido. Exatamente. Tem cabelo que não vai crescer. Eu não sabia. Existem várias fases do crescimento do cabelo. Uma delas, que é a fase exclusivamente de crescimento, que é a fase anágena, é uma fase que dura X tempo. E esse tempo é determinado geneticamente. Então, a sua genética vai determinar por quanto tempo o seu fio vai crescer. Se ele vai crescer por 10 anos, se ele vai crescer por 7, se ele vai crescer por 4 anos. Então, tem mulheres que não passa do ombro o comprimento do fio. E tem mulheres que já chega lá na altura do sutiã, na cintura, enfim, vai crescendo lá. Isso é determinado geneticamente e ainda não existe maneira da gente alterar isso. Nossa, doutora, tem 13 anos que eu conheço o Fernanda e a Fernanda é a rainha de corte de cabelo, né, Nanda? Fernanda já teve cabelo curto, cabelo grande, franja, eu lembro. Eu gosto muito de cabelo curto. Daqui a pouco esse aqui já tá grande. Mas uns maiores que Fernanda já teve. Né, depois assim já de idosa. Mas quando eu era jovem, eu tinha cabelão lá na cintura. E era um cabelo tão pesado, gente, eu lembro da escola, como eu sofria. Que doía, e meu pai não deixava cortar. É muito cabelo. E aí doía, às vezes na hora do recreio eu deitava no colo assim das minhas amigas e falava assim, deixa eu ficar deitadinha aqui pra poder descansar um pouco a cabeça. Você ia de rabo? De rabo. De rabo. Algumas escolas é obrigatório cabelo preso pra não pegar piolho. Piolho. Né? Então imagina, essa hora de cabelo. Eu era muito piolenta, gente. Eu era muito piolenta, porque era muito cabelo. Os piolhos ficavam andando em cima, assim, ó. Tinha dia que eu tava almoçando, minha mãe, menina, você pegou piolho. De um dia pro outro, assim. Minha mãe cuidava, gente, tá? Ela Tem uma fase que é impossível não ter piolho, né? Nessa fase escolar. E trata de novo, trata de novo. Tem uma fase que é assim mesmo. Então, assim, tá existindo esse foco aí no cabelo, gente. A gente trouxe esse assunto aqui justamente porque eu tô convivendo com muita gente que tá com problema com cabelo, ou de gente que cuida demais do cabelo, que me dá até agonia. Que gente que cuida demais do cabelo. E eu falei, gente, a minha vida não era assim. Doutor, eu tenho uma pergunta também, uma curiosidade. Com o passar dos anos, o nosso cabelo ele vai ficando mais fraco? Mais fraco não. O que é natural, o que é fisiológico acontecer na terceira idade, o número de folículos diminuir. Após a menopausa, também diminui. Folículo é o buraquinho por onde sai o pelo. O folículo é a fabriquinha de pelo. Então, se diminui o número de fabriquinhas de pelo, diminui a quantidade de cabelo na sua cabeça. Isso é fisiológico. Então, todo idoso tende a ter menos cabelo. Toda mulher que entrou na menopausa tende a ter menos cabelo. E a queda também que acontece, né? Eu acho que quando ela chega nesse estágio de você perder aquele monte de cabelo lá na hora do banho, que você toma aquele susto, já tá passando da hora de procurar um profissional, né, doutora, também, né? Tempo é cabelo, né? Quanto antes procurar um profissional e começar o tratamento adequado, mais chance a gente tem de recuperar 100% esses fios que foram perdidos. Quanto mais o paciente demora, isso pode provocar o fechamento desses folículos também. Então, imagina, pacientes que estão há 6 meses, 8 meses, 2 anos de queda capilar. Uma hora o folículo não aguenta mais produzir o cabelo e essa fabriquinha fecha. Então, em algum tempo é cabelo. Quanto antes começar o tratamento, mais chance a gente tem de recuperar essa queda.
Pois é, isso então, gente, não precisa ficar assustado, não é um problema só de homens, é um problema de homens e mulheres, né, como a doutora falou, causas genéticas, má alimentação, estresse, tudo pode contribuir, né, para o cabelo da gente acabar caindo ali, mas tudo tem solução, né, doutora? Tudo tem solução, tratamento tem. Então ninguém precisa ficar calvo, não. A mulher que quiser esse cuidado, quiser recuperar, tem tratamento. Para todos os tipos de alopécia, tem tratamento já descrito e bem embasado cientificamente. E doutora Lívia, deixa para quem tá na escuta aí o seu Instagram, para quem quiser te procurar, tá precisando de ajuda, ou então quiser te acompanhar nas redes sociais, para poder entender melhor outras coisas além de cabelo, né, na área de dermatologia. Meu arroba é @DRA de doutora Lívia Fraga, tudo junto. Sem ponto, sem nada, @DRA Lívia Fraga, tudo junto. No Instagram eu falo todo santo dia de cabelo, pele, unhas e da parte estética também. E é isso, estamos aí. E o mais legal do Instagram, doutora, que a gente te segue, é que você mostra ali o antes e o depois, né? Gente que perdia cabelo, assim, nossa, muita quantidade mesmo, e agora com o tratamento já tá caindo poucos fios, Exatamente. Né? Porque cabelo cai mesmo, né, doutora? É natural o cabelo cair, então ele cai a quantidade de mais ou menos 100, 150 fios por dia, isso é normal, o cabelo não fica preso na cabeça para sempre, mas mais do que isso é patológico. Então algumas pacientes dobram a quantidade que cai, triplicam, quadruplicam, e eu gosto que tirem foto pra gente ir acompanhando o quanto tá caindo. Então é muito gostoso a gente ver a evolução do tratamento e uma resposta relativamente rápida. Eu considero rápido uma resposta de 40 dias para parar uma queda, é uma resposta muito rápida. E é isso que a gente vem alcançando no consultório, e quando a gente faz a foto comparativa é uma alegria danada para todo mundo, para elas e para mim também. Para mim também, que eu falo, nossa, tem solução. Para, Aline, até parece que você tá. Não, o meu já caiu muito mais do que cai hoje, mas eu tô, por enquanto, tá tudo bem. Doutora, muito obrigada, viu, pela presença, pelos seus esclarecimentos. Fernanda, vamos embora? Vamos, esperamos ter ajudado aí, gente, com informações importantes para sua cabeleira. Isso aí, até domingo que vem, então. Tchau. Tchau. Tchau.